Gente, boa noite. Esse é o nosso primeiro podcast. Como vocês podem ver que a gente tá um pouquinho atrapalhado aqui. A gente tá começando agora. Vocês nem imaginam como que tá aqui o nosso setup, a montagem que a gente fez aqui. Depois eu vou até tirar uma foto pra vocês verem. Meu nome é Adriele. O meu é Tainá. O meu é Sandra. E eu sou o cravo entre as rosas do Alexandre. A gente quis iniciar esse podcast pra gente abordar alguns assuntos da atualidade e alguns assuntos polêmicos. Não polêmicos pra gente causar briga, mas pra gente discutir mesmo, né? Expandir as nossas ideias. Então é isso. Se quiser brigar, nós estamos prontos para brigar também. Aliás, o que seria do saber se não houvesse o confronto, né? É verdade. Anotar esse código aí. Inclusive, arroba, Anota anota os os códigos. códigos. Quem tá aí na live pode colocar nossos arrobas aí, colocar Ai, o arroba cara. de todo mundo, por favor. O tema de hoje aí, Idri, que você quer lançar aí ou quer fazer uma enquete com o pessoal? Então, essa semana, eu e a Thay, a gente tava conversando, né, sobre a questão do livre-arbítrio, né? Ela fez uma pergunta, inclusive vou deixar ela fazer essa pergunta, porque eu quis responder, mas ainda fiquei um pouco confusa. E aí a gente entrou na discussão É emoção. e ela tá tão emocionada que eu não sei porquê. É que eu não lembro a pergunta. Então, basicamente, o que ela tinha perguntado pra mim era o seguinte. Tinha falado assim, se Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Se ele sabe de tudo que vai acontecer, como que ele permitiu que um anjo queria tomar o lugar dele, essas coisas. Ela queria saber se ela sabia que esse anjo ia querer ser maior que ele, por que ele criou esse anjo, né? Aí eu tinha falado pra ela, tem a questão do livre-arbítrio e tal, mas assim, ela ficou questionando, ficou falando, tudo bem, tem o livre-arbítrio, não sei o que, mas se Deus já sabia que ele ia fazer isso, pra que criou ele? Pra que Deus, se Deus sabe que ia existir a maldade no mundo, por que Deus deixou isso acontecer? Né? Então a gente ficou debatendo, mas tem o livre-arbítrio, mas Deus já sabia, então a gente ficou discutindo isso, né? Sim, a gente quis trazer para as pessoas, porque às vezes a dúvida que a gente traz aqui é a dúvida de uma outra pessoa. Certo. E qual era realmente assim a pergunta direta? Porque eu me lembro como é que você fez, mas eu queria que você puxasse isso na memória, porque de repente do jeito que você vai fazer a pergunta é exatamente a dúvida de alguém. Não, a pergunta basicamente foi a seguinte: se Deus sabia, aliás, se ele sabe de todas as coisas, por que ele permitiu que um anjo poderoso, se voltasse contra ele e o mundo, assim, do jeito que está hoje? É porque na visão que eu tenho, né, diante daquilo que eu já li da Bíblia, Deus não é um centralizador. Começa por aí. E por não ser um centralizador, ele não quis ser a única opção para se amar. Então, mesmo sabendo de todas as coisas, porque isso aí a gente não pode nem lançar como uma dúvida, a Bíblia fala que Deus sabe o que a gente vai falar antes mesmo que a gente fale, quando ainda é um pensamento. A Bíblia fala também que Deus, antes de você ser formado no ventre materno, ou seja, antes de você ter alguma forma humana, que é o que a gente chama de feto ou nascituro, Deus já sabia quem você era. Sim. Então, isso é uma afirmação. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo que ela aconteça. Então, por ele não ser um centralizador, ele precisava que existisse, ele já sabia que ia ser necessário existir o bem e o mal, o certo e o errado, para que as pessoas pudessem ter o poder de escolha. E é aí que entra o tema que você abordou hoje, que é o livre-arbítrio. Existem dois caminhos, eu vou ter que ter consciência de que eu preciso escolher um dos dois. Então aí entra toda a história da criação, onde lá no céu Lúcifer começa a crescer os olhos na glória de Deus, começa a querer ser Deus. Eu não me lembro o trecho agora da Bíblia, mas tem um pedacinho lá que fala que ele erguia o calcanhar, que é tipo assim, querer ser maior do que alguém. Quando você ergue o calcanhar, ser mais alto, né? você quer ficar mais alto. E aquilo foi gerando um ciúme nele, né? Então ele queria ser quem Deus era. E essa rebeldia dele fez com que ninguém cai sozinho, né? Levou Exatamente. terça parte dos anjos e aí nasceram então os demônios, né? E aí você tinha lançado, antes de tudo isso, em cima da pergunta da Thay, você falou, então Deus criou o diabo e ao mesmo tempo criou o inferno? Sim.
E a criação do inferno foi necessária do mesmo jeito que a criação de uma cadeia é necessária. Ele tinha que ir pra algum lugar, né? Exato. Se um bandido ele comete um crime, ele não pode ficar em sociedade, ele precisa ficar recluso. Aí é necessária a criação da Então, cadeia. mas a gente tá falando de algo que, por exemplo, não existia ainda carne. Tipo, não existia humanos ainda. Mas eu Porque penso o que livre- assim, existe o livre-arbítrio, que a pessoa vai fazer tanto o bem quanto o mal, porque a gente precisa de exemplos na nossa vida. Por exemplo, você vai num determinado lugar, você vê uma pessoa fazendo uma coisa ruim, ou até mesmo você assistindo um jornal, você vê um ladrão e fala, meu, esse é o tipo de pessoa que eu não quero ser. Se Não, você não sim. tiver esses exemplos, você não vai fazer essa reflexão. Sim, mas assim, a minha dúvida é, quando ainda tinha o paraíso, Certo. porque era tudo bom, Sim. era tudo maravilhoso. Uhum. E Deus sabendo que iria existir o diabo, por que que ele permitiu? Que a Eva Entende? comesse o fruto proibido. Exatamente. Porque ele deu o livre-arbítrio pra ela. Ele só avisou, olha, não coma desse fruto, porque não vai ser bom. Mas ele falou assim, ó, você não vai comer, vou colocar uma grade aqui, pronto, você não vai passar aqui pra comer. Ele só falou, não coma. Exatamente por aquele motivo que a gente começou falando. Por Deus não ser um centralizador, aí começa essa questão. O livre-arbítrio já existia muito antes da fundação do mundo. Porque se Deus fosse Muito antes, então, da carne que você tá falando. Sim. Exatamente, já existia. Os anjos já tiveram esse poder de escolha. Eles estavam dentro do céu, um lugar maravilhoso. A Bíblia fala que no céu não tem dor. A Bíblia fala que no céu é tudo de maravilhoso. Que tem um salmo que fala sobre as vestes de Lúcifer. Que ele se vestia de linho puro, pedras preciosas por todo o corpo. A asa dele era enorme, gigante, tudo de maravilhoso. Tudo de lindo que você possa imaginar na glória, que é o que tem na glória, né? Tanto que a Bíblia fala que a imagem de Jesus glorificado causou até uma estranheza em João, quando ele teve aquela visão do céu, né? Que ele escreveu o Apocalipse. Ele descrevendo a glória de Jesus, ele teve que começar a comparar com o que a imaginação dele era capaz. Porque é algo magnífico, é Vai além surreal. da nossa mente. Sim. Então a gente vê que o diabo é muito burro, né? Porque o Exatamente. poder que ele tinha, né? O patamar que ele tava, ele ainda cresceu o olho pra querer mais coisas, né? Então ele foi muito burro aí, porque ele tava no top, ele tava no topo, né? Então, E assim é com muitas pessoas também, né? E exatamente. quando tá lá no alto, não se contenta com aquilo, com aquela certa estabilidade, vamos se dizer, e quer mais, e chega uma hora que Exatamente. perde tudo. E o tombo é grande. É grande. E aí que entra numa parte bem polêmica, pelo menos no meu ponto de vista, não sei no de vocês, que a partir do momento, né, que o diabo peca contra Deus, ele é arremessado lá do céu, e Deus cria uma prisão, que o inferno é prisão, né? Deus cria a prisão, mantém ele preso lá, segundo a Bíblia fala, por 1000 anos, né? Depois ele é solto. E aí, quando ele tá lá preso, o inferno, a princípio, foi criado para o diabo e os demônios. Mas aí entra uma esfera que hoje em dia a gente ouve as igrejas falarem, né, sobre céu e inferno, né? E que a pessoa que pecar contra Deus vai para o inferno. E é uma coisa que é polêmica e ao mesmo tempo ela é lógica. Por que ela é lógica? Se você cometer um crime, que a lei prevê como crime, Uhum. para onde é que você acha que você vai? Para a cadeia. Sim. Se a Bíblia prevê como pecado algo e você pratica aquele algo, por escolha sua, não foi ninguém que te impôs e tal, você vai parar lá. Porque se fosse algo imposto, é igual na lei. Na lei fala sobre o crime da legítima defesa. Quando alguém mata alguém em legítima defesa, né? Muitas das vezes isso ocorre por pressão de alguém, ou sob coação, né? Você vai lá, se você não for, eu mato sua mãe. Então você vai lá e faz por coação. Aí não é imputado como crime para a pessoa. Mas já no quesito onde a pessoa tem a liberdade de escolha entre matar ou não matar, entre fazer ou não fazer, e mesmo assim ela escolhe fazer, vem a punição. Aí é o inferno. Deus não criou o inferno para nós. É eu que escolho para onde minha É a alma vai. consequência, né? Sim. Exatamente. Consequência. Porque, igual você falou, parece uma coisa tão lógica e tão fácil que ao mesmo tempo quando a pessoa escolhe o oposto, parece burrice, que nem o diabo. Sim. Tava lá no céu, cheio de glória e tal, e ele escolheu se levantar contra Deus. Tanto que tem um episódio na Bíblia, acho que, salvo engano, em Apocalipse 12, fala sobre uma batalha que teve dentro do céu.
Como a Bíblia ela foi montada numa ordem que fez mais sentido, não quer dizer que é cronológico, mas é que faz mais sentido. Começou lá no princípio, criou Deus, aí colocou como era uma vez. E Apocalipse fala mais de coisas atuais, foi colocado como último. Mas essa guerra que fala lá, eu vi já um arqueólogo falando, que é exatamente a narração de como foi a expulsão do diabo do céu. Que é quando eles entram em conflito lá, e a Bíblia narra desse jeito: Deus não move uma palha, ele deixa o pau quebrar entre anjos e demônios. Aí um dos anjos tem a sacada de olhar para o lado e pegar o sangue do cordeiro, e com o sangue do cordeiro ele vence aquela batalha, e os demônios são expulsos. Mas por que Deus não deixou? Por que Deus não se meteu ali? Justamente pela questão que eu penso, que ele não é um centralizador. Porque se ele quisesse resolver a parada, é igual Jesus na cruz. Ele ia chegar e Sim, pronto, resolver a parada. Jesus na cruz, o momento que ele quisesse descer daquela cruz, ele podia, mas ele tinha um processo, ele tinha que passar por aquilo para mostrar para as pessoas qual é o caminho, né? Por isso que a Bíblia fala que para entrar no reino dos céus é por uma porta estreita. Porque olha o que Jesus passou, né? A gente não pode nem reclamar de nada, porque ele veio aqui, ele foi homem, carne e osso, e ele passou por muitas tribulações, ele foi levado lá no deserto para ser tentado, a morte dele foi muito dolorosa, então às vezes é uma coisa até pra gente pensar na nossa vida, a gente fica reclamando, mas nada se compara, né, ao que Jesus passou aqui nessa terra, né? Sim, então ele deixou um exemplo, a gente pode falar, mas Deus é poderoso, ele não passa por isso, ele não sente isso, ele só estala o dedo e já aconteceu. Mas veio Jesus pra quê? Pra passar por todas essas tribulações, pra mostrar que foi igual a gente, né? E não chega nem aos pés do que a gente passa por tem que acordar cedo pra ir trabalhar, é ruim. De tão pouco. A gente reclama de tão pouco. De nada, né? Não, e você vê que é uma coisa tão forte isso aí que você trouxe agora, porque um exemplo, o fato de Jesus vir à Terra e sentir as dores que a gente sente é justamente pra ninguém no dia do juízo final falar: não, você não me entende porque você nunca passou pelo que eu passei. Exatamente. E a Bíblia fala que ele era homem sujeito às mesmas dores que nós. Então, por que coloca que ele era sujeito às mesmas dores que nós? E se a gente for ler algumas versões, vai estar um pouquinho diferente, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa é homem, no caso de Jesus, ele tinha a mesma escolha que hoje eu tenho. Ele sentia as mesmas vontades que hoje eu sinto. E ele tinha o poder de escolha de fazer ou não fazer, Sim. ceder ou não ceder. Ele era um ser humano, né? E ele passou por isso exatamente para ninguém poder, no dia do juízo final, levantar e falar assim: não, mas você não me entende. Não, eu te entendo, eu fui o que você foi. E isso é o papel do líder, né? O Sim. líder, ele pega, ele mostra para os liderados aquilo que precisa ser feito. Jesus veio e mostrou o caminho. Em 33 anos de vida, ele conseguiu mostrar, mapear a terra, mapear o ser humano para mostrar: ó, é por esse caminho se você quiser não ir para o inferno. Porque eu já vi muitas pessoas, e vocês já devem ter ouvido, com perguntas muito semelhantes à da Thay, que é tipo assim: por que Deus criou o inferno então, se é um lugar tão ruim? Porque lá fala que vai haver dor, ranger de dentes e tudo mais. O inferno não era uma coisa que Deus, desde o princípio, estava no seu projeto criar. Foi uma coisa necessária para uma punição. Sim. E aí, Deus não quer que ninguém vá para lá, mas ele deixa o alerta. Se você não seguir esse manualzinho aqui, você vai parar lá. Até porque, se você for ver, hoje em dia tem muita gente que é da Universal, tem gente que é da Congregação, tem gente que é da Católica, mas tem gente que também segue o satanismo. Tem gente que segue essa religião porque se encontra lá. Exato. Né? Uma coisa que faz bem pra eles, eu não sei assim, não tô criticando, cada um com seu livre arbítrio, mas existe a religião. Sim. Entendeu? Tem gente que segue. Sim. Então, o poder de escolha tá na nossa mão, sempre esteve, né? A gente que decide. Muitas das vezes eu penso que a maioria das pessoas que fazem escolhas erradas é porque elas não pensam, né, na consequência. Que nem quando Eva come do fruto. Deus já tinha dito, né? Ó, desfrutem de todo o Éden. E é uma coisa que deixa a gente até meio bravo, né? Porque antes de acontecer tudo isso, a mulher poderia ter filhos sem sentir dor de parto, porque a dor de parto foi um castigo. E o homem não precisava trabalhar. O trabalho, ele é um castigo. Pra quem não sabe, aí trabalho é castigo, foi um castigo. Por isso que ninguém gosta, né? Por isso que a segunda-feira, de repente, mundialmente falando, é o dia mais odiado. Né? Porque é o dia que o pau começa a quebrar mesmo, no sentido literal da palavra. Mas
eles tinham o poder de escolha de desfrutar de todo o Éden, foi o que você falou, do paraíso. Mas a curiosidade, você sabia que o não, ontem eu participei de um curso e a instrutora lá falou que o não, ele desaparece na nossa cabeça. Um exemplo, se eu falar pra você agora e pra quem tá assistindo a gente, não pense num Fusca azul. Ah, já tá aqui na Já minha tá cabeça. na sua cabeça. O nosso cérebro, ele ignora o não. É igual quando a gente é criança, né? A nossa mãe fala, não põe a mão na tomada. Aí a gente vai e quer colocar a mão na tomada. Uma vez aconteceu um fato curioso na minha casa. Minha mãe e meu pai trabalhavam fora. E minha mãe, pode ficar à vontade, tem comida, não sei o que. Só não mexe naquela gaveta. O que você acha que eu e meus irmãos Curiosidade, né? A gente queria aquela gaveta, porque foi o que ficou na cabeça. Nosso cérebro ignora o não. Então quando Deus, né, falou, não coma desse fruto, né, dessa árvore, parece que todo o Éden não fez mais sentido para eles. Tava mais interessante, né? Tudo que tinha ali. Aí eles falam, Não era o suficiente. Nossa, eu vou usar o não pros meus anúncios. Não compre caneca. Não compre. Mas usam muito isso. Você viu na televisão? Passa, né? Não compre carro hoje. Exatamente. Mas eles falam isso no sentido de tipo que amanhã vai ter uma promoção, né? A pessoa vai comprar hoje. Não, e olha, uma vez, muitos anos atrás, eu ouvi uma história que falava assim que tinha um cara que ele tinha um restaurante na beira de uma pista deserta, sabe essas BR da vida? E não tava vingando, só tava estragando comida e tudo mais. O que ele fez? Ele colocou um outdoor do outro lado da via escrito, não olhe pra esquerda. O que o povo passava olhando, descobrindo que foi o restaurante mais movimentado que teve. É claro que isso é meio que uma metáfora, mas é só para você entender que o não, ele tem muito peso na cabeça da gente de despertar curiosidade, de fazer você falar, mas como seria? E foi exatamente a estratégia que o diabo viu, a brecha, para mexer na criação mais preciosa de Deus. Porque os seres humanos, né, foi a criação, a única criação que Deus não criou com a palavra. Você parou para pensar nisso já? Nunca parei pra pensar. Porque Gênesis fala que Deus falou, haja luz. E viu houve Deus luz. que luz era boa. Aí falou, haja peixe, haja isso, haja separação entre as águas e águas. Mas a criação não. Quando ele veio fazer o homem e a mulher, ele colocou a mão no barro. A Foi Bíblia da fala, mão na massa, né? literalmente. Foi o único. Foi a única criação que Deus colocou a mão. Sabe? Para fazer a mulher, ele colocou o homem para dormir, né? Ele falou, não, você tá muito em paz, eu tô com 3 minutos. Você tá muito em paz, eu vou te arrumar um problema, entendeu? Colocou o homem para dormir, tirou uma da costela dele. Mas você vê que quando algo é mais interessante, você toca. Sim. Então era a criação mais importante para Deus. O diabo vendo aquilo falou, peraí, já sei onde eu posso afetá-lo. Ele podia muito bem ir lá tentar os peixes, podia ir tentar os elefantes, os bichos, né? Mas não, ele foi na criação mais preciosa, né? Foi lá tentar. E você vê que é algo assim Porque extraordinário. não são racionais também, né? Também. E a gente Mas eu vou te falar, Deus, os animais entendem a voz de Deus, né? Eles Sim, entendem. mas às vezes eles não têm, que nem a gente pode fazer uma escolha sabendo que aquela escolha é errada. E um animal, acredito eu, que talvez ele não tenha esse raciocínio lógico. Não, se Deus conhece, se os animais conhecem a voz de Deus, eles pensam, né? Pegando da parte do não, né? O não, ele bloqueia todo o restante ele desaparece e só fica o restante que você queria que a pessoa não fizesse. E aí ela acaba fazendo por conta do não. Igual, torna a repetir, não pense no Fusca azul. Você pensou O no Fusca poder azul. do não, né? Poderoso não. O não é incrível. E aí foi quando, né? Por isso que tem muita coisa, e isso é bem polêmico o que eu vou falar, que existem, eu já vi até comentários sobre, que a parte da Bíblia que não exorta agrada a todo mundo. Por exemplo, Salmo 23. Não tem quem não gosta do Salmo 23, Sim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas aí, os livros menos lidos são Jeremias, Isaías, que eram os profetas que desciam o porrete mesmo, que falava, se você não se converter, tal, o povo é duro de coração. As pessoas não gostam muito de ler essa palavra. E hoje em dia a gente está passando por um processo na humanidade onde as pessoas querem adaptar o evangelho ao lifestyle delas. Uhum. Tipo assim, ao meu estilo de vida.
E não é, o evangelho é o que é. Do A jeito galera que não Deus gosta de tomar chibatada, né? O povo não gosta Exato. de tomar chibatada, Deus- só elogio, né? Deus é o que é. Tanto que, mesmo com dor no coração, acredito eu, que quando o Adão e Eva caiu lá no Jardim do Éden, Deus teve que expulsá-los. Sim, lógico. Se ele não fizesse aquilo, a palavra dele ia cair em descrédito. É o que acontece com muito pai e muita mãe. Que muitas das vezes tem pai e mãe que tiram a autoridade um do outro. O pai diz não faz, a mãe não, pode fazer sim. E isso na frente do Verdade. próprio filho. Sim. Que é pior ainda. E aí tira o crédito da palavra, né? Porque eu penso assim, certo ou errado, deixa valer a palavra do pai ou da mãe, O vice-versa. primeiro que falou. Exatamente, porque se você vai lá e volta atrás, você descredibiliza completamente a palavra. E Deus não poderia descredibilizar a palavra dele, mesmo sendo a criação mais primordial. Ele avisou, né, ó, não come. Exato. Aí se eles comessem, não, tudo bem, vou deixar passar dessa vez. Aí já ia tirar. Já era. Acredito. Ia começar a fazer tudo ia que ele deixar, falasse, não Deus faça, deixar. ia fazer. Eu E tava... assim é com os filhos hoje em dia, né? Porque os filhos, eles não aceitam ouvir um não dos pais. Sim, Não tem sim. mais respeito, né? Como antes. Antes você não podia passar no meio de uma conversa entre amigos Antes dos só pais. dos seus pais olharem, a gente já ficava tipo. Exato. só olhava, já sabia o que ele sabia. tava querendo dizer. É. Já falava, vou me preparar agora. Vou chorar. E você vê por que Deus não pode voltar atrás, né? Do mesmo jeito que a lei não pode... embora no Brasil tenha ainda uma falha muito grande no sentido da lei. Mas eu trabalhei no escritório de advocacia e foi um rapaz lá querendo processar uma empresa, pasme. No contrato dele estava escrito assim, que ele não poderia ter 2 faltas sem justificativa, senão ele perdia o benefício. Era uma cesta básica e um vale alimentação. Perdia do mês. Ele perdia do mês inteiro. Não tinha direito àquele benefício, mas estava previsto em contrato. E a E CLT ele permite assinou isso. o contrato. E ele assinou, confirmando que concordava com aquilo. Ele foi, faltou 2 faltas sem justificativa. Quando não veio o benefício, veio para todo mundo da empresa. Menos pra ele. Menos para ele, ele já foi lá, não, porque tá errado, porque não sei o que não sei o que. E a gente até entrou na onda dele antes de ter lido o contrato. Não, bora pra cima, porque tá errado realmente, é direito seu, tal, não pode tirar isso do trabalhador, tal. Quando vai ver, tava previsto no contrato. E na lei, né? Então, foi o mesmo caso de Adão e Eva, ou dos dias de hoje. Que a gente acredita, né? A gente que crê em Jesus, que crê na Bíblia, a gente acredita que vai ter o dia do juízo final. Sim. E esse vai ser o dia em que as pessoas vão poder questionar. Só que, segundo narram as escrituras e algumas pregações que a gente já assistiu, é como se fosse um telão que vai mostrar toda a sua vida. Que é justamente para quando você falar, não, mas eu não posso estar Vai aqui. passar um slide lá, vou falar. Olha lá, Olha o erro ali. Calma, deixa eu colocar aqui, ó. Aquela ali, né? Você? aquela lei é você, não é? Cadê o print? Peraí, vou pegar o print. Imagina. Não, eu nunca menti. Peraí, essa aqui nunca foi você? Então, exatamente por esse motivo que a gente tem que estar muito atento ao que diz as escrituras. Porque no juízo final, muita gente vai querer ainda debater e dialogar, porque a Bíblia fala que Deus vai trazer de volta até os mortos, os que já morreram, Sim. para eles terem até um direito. E, de repente, muitos desses mortos já estão, porque inferno, só para trazer um outro ponto aqui, inferno não é o fim ainda, tá? Não é o fim. O inferno é uma sala de espera. Tem algo pior do que ele, que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. Que até os demônios temem ir para lá. De certa forma é assim, se eles já estão acostumados com o inferno, eles não sabem nem o que espera ainda. Então por isso que Não Deus vai consigo trazer. nem imaginar. Não é? Nem quero. Nem Nem imaginar. É igual o céu, que hoje a gente acredita que as pessoas que morrem convertidas, aceitando Jesus e tal, é chamado de seio de Abraão, que é uma antessala também. Para depois, então, a gente ir para o que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, né? Que é a cidade santa, onde Deus preparou morada para todos nós, enfim. Tá dessa forma lá no livro de Apocalipse. Mas assim, é uma coisa tão complexa, você vê, a gente começou falando de livre-arbítrio. Mas é impossível falar de livre-arbítrio e não falar de salvação. Sim. Não falar da Bíblia. Engraçado que cada religião também tem a questão da salvação diferente, né? Tem religião que acredita que a gente, quem morre faz coisa ruim, não existe um inferno, vai simplesmente morrer e a alma vai deixar de existir. Sim. E quem for pro céu
vai continuar aqui nessa terra e que essa terra vai ser transformada. Já tem outras religiões que acreditam que todo mundo que morreu até hoje ainda está dormindo. E aí, quando tiver o juízo final, todo mundo vai acordar e aí vai ter esse juízo. Então, cada um acredita de uma forma. Tem outras que acreditam que Na reencarnação. na reencarnação. Então, aí a gente começa a ver, né, como é diferente cada crença e a gente fica realmente pensando, como realmente, né, vai ser isso, né? Como que... São hipóteses. Você entendeu? Ninguém realmente sabe ao certo como vai ser, né? Cada um faz uma interpretação diferente da Bíblia, né? Cada religião faz uma interpretação diferente, né? E na verdade, se você for analisar, por que existe essa complexidade de ideias, né? Essa diferença de ideias? Por conta de uma coisa muito perigosa e que hoje eu tô vendo virar uma certa moda, que é pegar texto sem contexto, que é trecho solto, entendeu? Eu pego um trecho solto e eu faço uma narrativa, crio uma narrativa em cima daquele trecho solto ali. Mas se você for ler a história, porque tem bíblias até, que vale até como dica para quem está assistindo a gente, que lá no finalzinho, bem embaixo do rodapé da página, tem como se fosse os versículos que fazem conexão com aquilo que você está lendo. Ah, legal. Que aí você vai entendendo, montando realmente o contexto da história. Porque eu posso muito bem vir aqui e falar uma frase e eu posso ser julgado por aquela frase. A gente vê muito isso na época da política, por exemplo. Sim. Que um candidato pega uma fala do outro, aquela fala, e joga como se o outro fosse a pior pessoa do mundo. Aí o outro devolve do outro mesmo jeito. contexto, né? Coloca dentro de outro contexto, outra situação, nada a ver, e aí a cabeça mais fraca acredita. Aí vem naquele aquela fake textinho, news, aí o pessoal isso. começa a compartilhar no WhatsApp e fala aqui, ó. Não vai tá vendo? atrás da Isso aqui história não completa, vai da reportagem. saber o que tá ele falando realmente ali, a falou. fonte, né? Só que a Bíblia tá bem assim, claro e nítido como vai ser. Os pilares principais, né? Ele vai voltar como um ladrão, ao qual ninguém sabe o dia nem a hora. E é justamente para não ter aquele negócio de tipo assim, vou pecar até Preparar, último né? minuto. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu me converto, daqui a pouco eu me batizo, daqui a pouco eu... Não. É tipo, ou você Surpresa. ou você não é. Porque Jesus fala, né, que a palavra do homem e da mulher de Deus tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Então não tem essa história do... Né, ficar em cima do muro. Tem até uma história antiga que o pessoal conta, né? Que tinha um homem em cima do muro, de um lado estavam os demônios, do outro estavam os anjos. E enquanto ele estava em cima do muro, os anjos estavam desesperados, gritando, vem pro nosso lado, vem pra cá. Eu já vem teria pra cá. falado, tá bom. E ele olhava Já pro tinha outro pulado. lado, os demônios tudo sentados, de braço cruzado. E Tranquilo. aí... E os anjos cada vez mais gritando que a veia aqui só faltava explodir. E aí ele ficou curioso, ele virou pros demônios e falou assim, ué, eu tô vendo os anjos aqui se matando de gritar pra eu pular pro lado deles, por que vocês não estão esboçando nenhuma reação? Aí um dos demônios pegou e falou assim, porque estando em cima do muro você já é nosso. É verdade. Então, enquanto a pessoa tá naquela... Vai, não vai, vai, não vai. já tá jogando no outro time, entendeu? Então, o lado de Deus é sempre o lado da decisão. Sim. É o lado da negação, porque Jesus falou, né? Quer ser salvo? Negue-se a si mesmo. Nega a si siga. mesmo. Por que é negue-se a si mesmo? Porque é como passar por aquelas portinhas de detector de metal. Se você tiver com alguma coisa, ela vai apitar. Sim. E como é uma porta estreita, né, para entrar no céu, você tem que se desprender da velha criatura, dos erros, porque se você tiver com qualquer coisa desse tipo, vinculada a esse tipo de situação que não entraria, não vai passar na porta. Agora, essa questão de salvação, tem uma coisa que eu fiquei muito encabulada. Esses tempos atrás, estava muito famosa a série do Jeffrey Dahmer, né? E aquele serial killer lá Sim, e tal. sim. Só que eu tava até discutindo com meu primo sobre isso, porque eu falei, o cara, né, fez o que fez a vida dele toda. Aí ele foi preso, né? Beleza? Na prisão, ele começou a ler a Bíblia, começou tal, e pediu batismo. Ele se batizou, depois foi morto. Aí a gente ficou naquilo, e aí? Esse cara vai ser salvo ou não? Meu primo, claro que não, mano, ele matou um monte de gente, que não sei o quê, mas aí eu fiquei pensando, falei, então, mas e se ele se arrependeu? Ele, que se arrependeu nada. Aí a gente ficou nessa dúvida, porque se ele pediu batismo, falou que se arrependeu, né? Mesma coisa o Pedrinho Matador, foi a mesma coisa também. Se arrependeu, a gente não...
né, coração. Pelo que a gente... Só Deus sabe, né? Só Da Deus intenção. sabe. A gente Mas- fala pelo que a gente vê de fora, Sim, né? mas é uma coisa que eu fico pensando, sabe? Falando assim, "E será que essa pessoa... É porque é difícil pra gente, sabendo o tanto de coisa que a pessoa fez, a gente parar pra analisar e a gente acaba meio que julgando, né? Tipo, claro que não, Sim, tanto é. de gente que ele matou. Assim, Mas Deus sabe realmente se ele se arrependeu e qual o a nosso intenção. entendimento de humano é muito pequeno, muito pouco, Sim. né? A imensidão de Deus, né? O perdão, o amor. Eu não tenho nem noção, não tenho nem dimensão. Mas fica a dúvida, será? Né? Sim. Porque o cara, no último minuto ele se arrependeu, batizou e aí depois foi e morreu. É por causa que nós seres humanos, a gente tem essa questão do senso, né? De criar um senso pra tudo. A gente cria um senso de padrão de beleza, pode ver, É verdade. que não existe, na concepção de Deus, não existe feio ou bonito, alto ou baixo, gordo ou magro. Pra Deus ele não enxerga dessa forma. Por isso que dizem, né, que o amor é cego, né? O amor é cego. Mas Deus, Aos olhos dele. mas o ser humano cria esse senso. Não, você não pertence ao padrão. Você não está dentro do padrão estabelecido. O ser humano cria padrões. Sim. Por isso que o ser humano, além dele criar padrões, ele vira um julgador sem ele ter mérito para julgar. Exatamente. Como se ele fosse um porteiro do céu para dizer quem entra e quem não entra. Sim. Não é? Só que quem diz quem entra e quem não entra, primeiro, a Bíblia, se você for ler pela Bíblia, existem condutas que não É vão o entrar. manual, né? É, um manual. Tem umas condutas lá. Se você pratica tal conduta que lá condena, você não entra. Não tem acordo, não tem meio termo. Uhum. É igual você tentar embarcar num avião sem ter comprado o passe. Não tem como. Você não pode vai tentar. Você vai só se você for aquele impostor lá do pânico que quando te Nossa, descobrirem. aí você tirou do baú, mano. Quando você for descoberto, você vai ser expulso. Não tem essa. Pra quem não sabe, né, quem é um impostor, né, o pessoal da geração Nutella de agora não assistiu Pânico, não tinha essas coisas. Era um cara, o Daniel Zuckerman, né? É, que ele se passava por Ele várias coisas. se passava, ele se... Ele conseguia entrar em qualquer lugar. Ele fazia um disfarce, ele entrava em lugares sem ingresso, sem passagem, sem nada, assim, e ele conseguia entrar. Então era o quadro que chamava o impostor, ele conseguia, tá, filmava. Mas eu acredito sim que uma pessoa do tipo desses que a gente citou, se houve realmente um arrependimento sincero, entra no céu. Só que, pelo que a Bíblia fala, né, pelo que eu também já li algumas coisas nesse sentido, existe uma recompensa lá no céu que vai meio que determinar onde que você vai sentar, vamos dizer assim. Vamos imaginar que vão ter aqueles que vão sentar bem pertinho de onde está Deus, mas como são muitas pessoas, vai ter gente que vai sentar mais longe. Tipo, imagina um estádio. Aí imagina Deus lá no meio do gramado, quem está nas primeiras fileiras ali enxerga bem de Os pertinho. VIP, né? Os Os VIP e tal, camarote, né? E existe aqueles que vão estar lá na pontinha lá, vão estar salvo, Pista. mas vão estar lá, entendeu? Existe isso, Quanto basicamente. você pagou, né? Ó, É. Quanto você pagou. Qual o preço, né? É, o preço. É uma metáfora, mas faz muito sentido. O cara não vai chegar, um exemplo, um cara desse, por mais que ele tenha se convertido, ele não vai chegar lá com a mesma moral, entenda que é tudo no sentido figurado. Que um Billy Graham, por exemplo. É um Billy Graham, um Abraão da vida, entendeu? Mas vai estar lá. Só de estar lá, poxa, já é melhor. Nossa, Você não vê. Pergunta para um fã da Taylor Swift. que agora tá se matando lá nas filas do Allianz Parque, se eles vão estar mais felizes fora do estádio ou dentro do estádio, É. não importa o lugar. É a mesma coisa do salvo. O salvo, ele vai estar feliz de estar salvo. Já vai ser, porque o galardão é uma recompensa daquilo que você fez em vida, né? De quantas almas você ganhou e tudo mais. Eu tenho esse entendimento nesse sentido. Então, vai ser salvo? Sim, mas não vai chegar com a mesma moral que um Abraão da vida. Já, engraçado que pra mim a minha ideia de céu, de paraíso, é tipo assim, que nem você falou, é como se fosse um estádio. Agora você falando, eu imaginei Deus lá no palco e as pessoas nos assentos, né? Mas na minha cabeça, eu imagino quando fala de céu, tipo assim, a gente igual tá aqui, ou tipo, a gente numa grande rua
E Deus passando, oi, tudo bem? Aí, como é que tá? Bom dia. Falando com todo mundo e todo mundo se falando, sem dor, sem mágoa, sem... Sem Eu acho que nem vai ter a rancor. pergunta, Nossa, oi, imagina, tudo bem? só amor. Exato. Porque amor. sempre vai Sempre estar vai tudo tá bem. bem. É, Sempre vai sempre tá vai bem. estar bem. Não vai ter essa pergunta. Só É, tipo. porque não tem dor lá em cima. É. Afinal de contas, para tristeza de alguns, né? E para felicidade de outros, por que lá não tem dor? Porque lá não tem memória. Você sabia que uma das coisas que mais provoca dor na gente é a memória? Exatamente. O A gente nosso perde corpo- um ente querido, É, chega a data do aniversário dele, a gente faz o quê? A gente chora, aham. né? A gente lembra, né? Tem aquele sofrimento. Então, foi o que eu tava falando pra Tainá, pode deixar. É. Foi o que eu tava falando pra Tainá esses dias. Eu falei, ai, Thay, quando a gente morrer, se uma for pro céu e a outra não, quem for pro céu não vai lembrar da outra. Aí ela começou a chorar, não! Eu quero lembrar de você! Tá? Eu falei, não, se você for, você não vai lembrar de quem ficou. Quem chegar lá, você vai lembrar. Falar, nossa, que felicidade que você tá aqui. Mas você não vai ter a recordação Sim. de quem não foi. Porque É. se Senão você seria tem, um sofrimento. você né? vai sofrer. É. E se lá fala que não tem sofrimento, não tem dor, então seria incoerente você sentir essa falta, né? Você Exatamente. ficar com esse receio, ai, coitado, fulano podia estar aqui, mas não tá. Que pena, né? Não vai ter Ia isso, ter né? aquela dor. E a Bíblia fala que quando a pessoa for salva, né? E isso também linka com o livre-arbítrio, quando a pessoa for salva porque as escolhas que ela fez em vida levaram ela para lá, ela vai receber uma pedrinha branca com o nome escrito nela. Por esse assunto da pedrinha branca, né? Porque senão vai ficar sem pé e sem cabeça. Vai ter, a pessoa que for salva vai receber uma pedra branca com o nome escrito, o qual ninguém sabe qual é, exceto aquele que o recebe. Então já começa por aí. Sim. Vai ser um novo corpo, não é esse corpo aqui, e as vestimentas brancas. Então, você vai ser uma nova pessoa lá, numa nova cidade, numa nova terra, vivendo uma outra experiência. Eu acredito também que Deus vai passear entre as pessoas, Uhum. mas que vai ter algumas cadeiras, né, mais próximas. Acho que e quando eu tal. estiver chegando, eu vou ficar assim. É, Comporte-se normalmente. Alguém quer café? Eu quero. aí uns cafezinhos, plantão. Então, agora uma rodadinha de perguntas. perguntas. Então, manda. Isso. Ai, não faz pergunta difícil pra mim, tá? A gente vai começar uma rodada de perguntas, né? E quem vai fazer a primeira pergunta é a Tainá, que ela tá mais curiosa aqui que todo mundo. Vai. Vocês se identificam com alguma religião? Eu gosto muito o que hoje chama de evangélicos, né? Mas é cristão, né? Cristão. Você, Sam? Eu também. Você, Dri? Eu também. Sou cristã. Certo. E assim, você? eu também. Eu me identifico hoje como cristã. Acho Como muito, evangélica, eu acho muito né? engraçado que a Tainá, Não, eu quando sempre as falei pessoas assim. perguntavam pra ela, Não, eu sempre falei muito assim. Eu sou católica porque eu fui batizada Parece aquela no velha, né? catolicismo. que grande Mas verdade, eu você me é católica? identifico mais com o cristianismo. Só que eu também tenho um pouco de curiosidade no espiritismo. Uhum. Mas que eu me identifico. Um balaio de gato. Você é evangélica? Sou. É? De qual igreja? Católica. Tá. Assim, todos aqui falaram que se identifica mais com o cristianismo. Só que existem várias igrejas. Sim. Vocês têm alguma que vocês frequentam, que vocês gostam mais, ou que vocês acham que essa é o certo? Eu penso que não existe uma, né, 100% certa. Porque onde há o homem, onde há o dedo do homem, tem erro. Sim. Mas existem igrejas, eu já frequentei algumas, assim, já fui visitar, outras eu já frequentei. Hoje, atualmente, a gente gosta muito de uma igreja lá de Suzano, que é igreja missionária do bairro Casa Branca. Mas, por exemplo, eu gosto muito da filosofia. Muitas pessoas descem pau, mas eu gosto muito da filosofia que é pregada na Universal. Acho que esse fato de separar um dia específico da semana para falar de determinado assunto, um exemplo, se eu for falar de finanças, é só sobre finanças. Se eu for falar sobre cura, é só sobre cura. Se eu for fazer um ensinamento dominical, é só um ensinamento dominical. Se eu for fazer uma busca do Espírito Santo, é só ir lá, é bem separadinho, dias da semana. Eu gosto disso. Porque senão também o nosso cérebro ele tem um poder de absorção pouca, né? De 100% que você ouve, só 20% você absorve. 80% ficou na nuvem.
Você fica ali em algum espaço da sua memória, você pode talvez nem lembrar, ou lembrar num momento específico. Então eu gosto disso. Mas a gente, ultimamente, tem gostado bastante dessa igreja, por conta das ilustrações que eles colocam, né, no telão. Sim. E assim, religião é uma coisa muito complexa. Porque por conta da religião, famílias se racham. Por conta da religião, amizades se desfazem. Por conta da religião, muitas pessoas começam a agredir outras, até a matar. Teve guerra no passado, teve guerra fria e guerra armada, pautada em religião. A igreja católica matava, né? Teve muita guerra formada em cima de religião. Então eu penso que religião ela não é benéfica. O que eu priorizo quando eu vou numa igreja? Eu, particularmente, até vou soltar uma curiosidade aqui, da particularidade da minha vida. Não sou perfeito, tenho meus erros, tenho meus defeitos, mas eu já fui obreiro da própria Igreja Universal, já fui pastor durante 5 anos lá. Foi lá onde eu adquiri bastante da bagagem que eu tenho de conhecimento da Bíblia. Errei muito, mas também aprendi muito. Sim. E eu chego à conclusão de que você tem que frequentar um lugar, primeiro que você se sinta bem, óbvio, e segundo, que pregue o que está escrito, que não fique inventando moda, entendeu? Que não tem como você pegar a Bíblia e modificar para um lifestyle. Sim. Modificar para um determinado público. Não, a Bíblia não pode ser modificada. E olha que curioso, ela pode ser atualizada, mas não pode ser modificada. Como assim atualizada? Ela pode ser atualizada no linguajar, mas sem tirar o conceito. Se aquilo ali é conceituado como errado, vai ser errado até o Jesus voltar. Não importa quem queira vir com outra filosofia. É errado, vai ser errado. É o que muita gente debate hoje em dia, essa questão das traduções. Isso. Né? Que tem gente que começa a traduzir, que nem tem umas bíblias que são até bonitinhas. Eu nunca cheguei a ler, nunca cheguei a pegar uma pra ver como que é, mas tá super em alta no TikTok, umas bíblias com umas capas, tipo, pichado, umas coisas assim, não sei como que é a linguagem daquela Bíblia. Uhum. Mas uma coisa que a gente vem discutindo bastante há um tempo atrás aí, é essa questão das traduções, né? O que tá mudando, se alguém tá mudando, né? Igual você falou. Pode ser atualizada, né? Mas não modificada. O conceito tem que ser mantido. E assim, eu acho interessante de você trazer um pouco do vídeo que a gente viu ontem de um ateu. Isso ele tava falando sobre a questão das religiões. Ele falando pra ele, né? Tipo, ensinando duas pessoas conversando. E aí ele fala assim, uma pessoa perguntando pra outra, nossa, mas você não tem medo de ir pro inferno? Aí ele fala, mas por que eu teria medo de ir pro inferno? Porque você não tá indo na minha igreja, uma coisa assim, sabe? Uhum. Aí ele começa a questionar, fala assim, então, mas como você sabe que é a sua igreja que tá certa? Porque como você tem certeza de que o Deus do Buda, não sei lá o que, não vai julgar você pra queimar não sei na onde, ou Hades, como você... Porque tem gente que acredita nessas coisas, tem gente que não acredita, tem gente que segue. Então a gente ficou falando, não, é verdade, realmente. Por exemplo, eu sou de uma determinada igreja e pra mim aquilo tá certo. Mas quem tá na outra igreja, pra ele também aquilo tá certo, né? Então foi o que ele traz no vídeo, né? Qual é a certa? Ele questiona muito no vídeo. Que assim, ele Porque é existem ateu. mais de 4.000 religiões. Ele é ateu, mas ele traz uns questionamentos que é muito interessante, sabe? De coisas que a gente que deveria estar falando, a gente que acredita em Deus deveria estar falando sobre, mas às vezes muito a ignorância das pessoas não deixa enxergar. Quanto a isso, eu tenho 2 conceitos, assim, bíblicos, né? Uhum. O primeiro, lá em Apocalipse, Deus, através de João, escreve 7 cartas para 7 igrejas, né? Falando pontos que aconteciam naquela igreja, ou que alegravam a Deus, ou que chateavam a Deus. Tem até uma lá que é bem pesada, depois vocês podem ler, que Deus chega a dizer assim, ó, quem dera fosse quente ou frio, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus dizer isso é pesado. E só que nesse conceito todo que você falou, e de uma forma muito brilhante mesmo, só que a culpa nesse caso, no meu ponto de vista, não recai sobre os membros. Recai sobre o líder. Porque se ele está pregando heresia, o que é heresia? É uma falsa verdade. Sim. É uma verdade que eu crio e faço todo mundo acreditar. Já viu aquela história que uma mentira contada muitas vezes vira verdade? Sim. É a tal da narrativa. Então, existem muitas igrejas, isso é benéfico? É benéfico, não é ruim.
que existam muitas igrejas. Porque, como dizia meu pai, nem os dedos da mão não são iguais. Então, de repente, um lugar que eu me encontro, me identifico, de repente outra pessoa não se identifica, gosta de uma linguagem mais jovial, gosta de uma linguagem mais arcaica, gosta de um padrão mais sério. Outros gostam de fervor, que tenha mais emoção e tal. E tudo isso é benéfico, desde que esteja falando a Bíblia, a verdade, é benéfico. Só que existem coisas que a gente tem visto nos dias atuais que já está virando uma bagunça, já está virando uma prostituição de igrejas. Como assim uma prostituição de igrejas? Tem muitos que abrem igrejas não com a finalidade de pregar o evangelho, não com a finalidade de salvar vidas, não com a finalidade de converter pessoas ao reino dos céus, não. Abrem na finalidade de comércio, de se autopromover, de ter emissoras, de ter editoras. E olha, torno a dizer, todo veículo de comunicação também é benéfico para o evangelismo. Isso que a gente está fazendo é uma forma de evangelizar, entendeu? Sim. O Instagram ele é benéfico para o evangelismo, o YouTube, as ferramentas de hoje, né? Toda a ferramenta, emissora de TV, tudo que se possa embutir o reino de Deus ali no meio é ótimo, desde que o propósito, a verdade por detrás daquilo seja realmente salvar vidas. Porque os fiéis não vão arcar com as consequências, mas aquele que levanta um falso testemunho sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e começa a pregar mentiras só para atrair multidões, porque não pense você que igreja cheia é sinônimo de gente salva. Não é. Muitas das vezes é só porque a palavra ali é mais amena, mais confortável. E como eu disse, é muito lindo ouvir o Salmo 23, mas a gente também tem que estar pronto para receber uma exortação da palavra. Porque Deus ele não tá só elogio, beleza. Senão lá no Éden mesmo, ele tinha falado, não, pode mexer em tudo. Não. Ele colocou aqui, não pode. E como é que se cria um filho? Do mesmo jeito. Aqui, isso não pode, tá, filho? Isso não é para fazer. Só que é a escolha do filho, fazer ou não, seguir ou não. Então, meu ponto de vista sobre isso. Leia as 7 cartas de Apocalipse, e lá vocês vão ter uma noção do que Deus pensa acerca de tantas igrejas assim. Mas também penso que é benéfico ter muitas igrejas, por conta de linguagem, realmente, desde que o propósito da igreja seja o mesmo, né? Seja levar para o reino. É verdade. Mas se você... é muito engraçado, né? A gente cresce numa igreja, numa denominação, e você vai em outras, você se sente até estranho, porque você não está acostumado com aquilo, né? Mas foi o que você falou, desde que todas estejam com o mesmo objetivo, né? Não tem essa questão de certo ou errado, né? Cada um no seu cada qual, como diz minha avó. Eu vou falar uma coisa que vai até um pouco que contradizer isso que eu falei sobre se identificar, né? Entenda, se identificar com a igreja não quer dizer se sentir confortável. Porque nada que é bom pra você é confortável. Nada que for bom pra você vai estar na zona de conforto. Nada. Exatamente. Isso na vida, né? Na vida. Englobando tudo agora. Você quer, um exemplo, ser o melhor aluno da faculdade? Você vai ter que ter desconforto, você vai ter que ter noites em claro, estudando, você vai ter final de semana que você vai ter que negar. Você quer ser um bom profissional do que você faz, você vai ter que ter desconforto, você vai ter que buscar ideias, você vai ter que ir pra dar a cara pra bater pra rua, você vai ter que ter. E por que com a palavra de Deus teria que ser tudo mil maravilhas, né? Tudo conforto. É verdade. Eu só ouvi o que eu gosto. Não. A palavra de Deus também vai dizer coisas que eu não gosto. Afinal de contas, como é que você descobre, como é que você lapida um diamante? É com carinho? Não. A lapidação de um diamante é com pancada. O ouro, como é que você descobre o ouro? Jogando ele no fogo. Aí ele brilha mais. Então, eu penso assim, quer saber se uma igreja, ela tá querendo realmente o seu bem, ela tá querendo realmente que sua alma seja salva? Repara o que é pregado. Começa a reparar nas pregações. Começa a reparar nisso. Você vê que lá tá passando uma novela na Record, a novela Jesus. Tá? Já é até reprise, né? Record tá na hora, né? Mas tem um negócio que é muito interessante, que os fariseus, né, da época, que se julgavam acima do bem e do mal, eles pregavam coisa que as pessoas gostavam de ouvir para que elas pudessem dar mais contribuições no templo.
Já Olha Jesus, só. quando você ouvia a pregação de Jesus, na porta do templo, ele virava e falava, raça de víboras. Olha como é que Jesus falava. A viúva pobre veio dar lá 2 moedas, ele falou, essa mulher deu mais do que todos aqui. Então, tipo, ele sempre ia ao contrário. Ele cuspiu no chão, colocou lodo no olho do cego e mandou ele se lavar num tanque que era quilômetros de distância. Ou seja, com Deus não é tudo 1000 maravilhas. As 1000 maravilhas vai ser quando você for pro reino. Aqui você vai ser lapidado para entrar lá. E a lapidação, ela dói, né? Ela dói. Ela dói. Você vai ter que renunciar a coisas que você está acostumado a fazer. É igual quando a gente entra na academia. Por que o corpo dói? Porque ele estava acostumado com aquela confortinha e tal. No outro dia você acorda, igual tem uma criatura aqui hoje. A gente foi pra academia, ela fez perna, ela falou, nossa, eu saio da academia, parece que eu não tô sentindo o chão. E você tem que ter dias na igreja que você sai da igreja refletindo. Será que a vida que eu tô levando, eu vou ser salvo quando Jesus voltar? Sabe? Sim. Pegar e confrontar mesmo. E aceitar o confronto de coração aberto. Porque se você não aceita o confronto também de coração aberto, se o que você entende como certo é verdade absoluta pra você, então é melhor nem ir. A gente tem que ter humildade pra se quebrar, né? Se prostrar, Exato. né? Aceitar o que Jesus tá falando pra gente, né? Exatamente. Nossa verdade não é absoluta, né? Tem gente que fala, não, isso aqui eu tô certo. Eu conheço gente que fala, isso aqui eu tô certo e vai ser desse jeito e... É a famosa bolha. Não sai da bolha. Precisa romper. A bolha ela precisa ser estourada, você precisa sentir dor, você precisa... o negue-se a si mesmo, ele é tão profundo, gente. Se a gente for parar pra pensar nesse versículo, eu não gosto muito de ficar focando só no versículo solto, sabe? Mas ali Jesus estava falando, uma pregação que ele estava fazendo naquele momento era sobre como segui-lo, né? Sim. E aí ele falou, né, que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, que não é algo bom também. Negue-se a si mesmo, segunda coisa ruim, e siga-me. E foi tudo que ele fez, né? Igual a gente tava discutindo, pra não ter essa discussão, mas você não Eu passou fiz por antes. isso, né? Eu fiz sim. Eu fiz antes. Então, a gente tem que chorar. A gente tem que doer. Tem que doer. Tipo, eu vou negar uma coisa que minha carne gostava daquilo. A minha carne sentia prazer naquilo. Igual, por exemplo, o casamento, né? A maioria das igrejas evangélicas prega que o sexo só é permitido após o casamento. Mas não é uma invenção da igreja, tá na Bíblia. Para o noivo e a noiva se guardar e tal. Tá na Bíblia. E chega a ser uma coisa bonita, né? Assim, Sim. se você for ver, nossa, que bonito, né? A pessoa se guardou. Exatamente. Dentro disso aí, há uma dor, né? Porque, imagina, já sei até o que ela pensou. Você vai sentado, o homem, por exemplo, namora lá com a menina, fica ali em tempo de estourar. Você vai pegar um ônibus, você sente dor, né? Porque ele pula do ônibus. Mas porque você tá negando a sua vontade por algo que você acredita que vai ser maior. Carnal, né? Impulso carnal. Então, eu penso que tudo na vida que vem de maneira muito fácil, como diz uma pessoa que eu admiro muito, que é o Silvio Santos, tudo que vem muito fácil, desconfie. Sim, é verdade. A facilidade, ela não tá te beneficiando. Eu falo isso pra ele desde o começo, por isso que eu sempre fui difícil. Tudo que vem muito fácil, desconfie, porque... E ó, pra quem tá assistindo assim, e pra todos nós aqui, o fato de alguém saber um pouco mais do que você sobre algo, não torna aquela pessoa mais especial perante Deus do que você. Ela só sabe mais um pouquinho porque ela foi buscar. Você pode chegar no mesmo nível que ela. Sim. Isso perante Deus E não quer dizer nada. foi exatamente o que a gente estava conversando ontem, porque a questão da faculdade, né? Porque até que enfim eu consegui terminar a faculdade. E ontem a gente numa conversa, eu falei, eu tô com medo. Aí ela falou assim, oxe, mas medo de quê? Eu falei, eu tô com medo de arrumar emprego. Aí ela, oxe, mas como assim? Eu falei, eu tô com medo, porque eu vou assumir uma profissão que eu não sei se eu vou saber as coisas, eu tenho medo disso, né? De cometer algum erro e tal. E a gente teve essa conversa, né? Da questão de, tipo assim, você vai chegar lá, vai ter pessoas que vai saber mais que você, porque elas estão lá há mais tempo que você. Mas nada impede de você buscar o conhecimento, de você estudar Até porque, todos os assim, dias.
essa insegurança da Adri, né? Da questão do emprego, seu primeiro emprego. A gente que é enfermeira, a gente tá lidando com vida. Primeiro, assim, que você é uma pessoa que você tem um conhecimento, nem que seja o básico, que é o conhecimento que a faculdade te dá, que ela te capacita. Mas a parte teórica, né? Sim, só que assim, quando você é contratado, a empresa ela já tá respaldada que você é um funcionário sem experiência e que ela vai te capacitar para todo o seu conhecimento básico que você aprendeu na faculdade, transformar aquilo em uma prática, em uma habilidade. Exato. Então não é algo de se ter medo, você tá ali para aprender. Ninguém nasce sabendo de nada. Exatamente. A nossa vida é uma construção, é uma escada, é degrau por degrau. Então, assim, além da empresa saber que você não tem experiência, você vai ter funcionários capacitados ali que vão conseguir pegar na sua mão e falar assim, não, vem cá, eu vou te ensinar, eu vou ajudar. Porque eles passaram por esse processo que a Adriele, por exemplo, vai passar. Sim. Né? Então é assim, é você ter confiança, né? Porque você tem o conhecimento, Sim. seja o básico, Sim. e encarar. Ontem eu até falei pra ti, você não pode deixar o seu medo ser maior que a sua vontade de querer vencer. Porque foi uma profissão que você escolheu pra vida. Seja para trabalhar dentro de um hospital, seja para abrir o seu próprio negócio, seja para palestrar, que é algo que ela gosta. Sim. Mas que o medo seja menor que a sua vontade, né? De querer A última vencer. vez até que a gente foi na igreja, o assunto tratado foi referente ao medo. Sim. Você lembra? Sim. Que o medo não é algo ruim. O medo é algo bom. Ele se torna ruim nesse caso que você tá falando, quando o medo é maior do que aquilo que você deseja conquistar. E por que o medo é bom? Como que ela falou mesmo? O medo na visão assim Ele te psicológica. impulsiona a fazer algo. Na verdade, bom, o né? medo na versão psicológica mesmo da coisa assim, ele é um sinal de alerta. Ele não é um freio, ele é um freio, igual um carro, não tem os 3 pedal lá, embreagem, freio, acelerador. Existem momentos em que você precisa acelerar e existem momentos que você precisa brecar para prestar atenção no que está acontecendo. É como se o medo fosse o freio. Ela até deu um exemplo de tipo, você tá passando na rua, vamos supor, de noite, aí tem um motoqueiro, aí já acende aquele sinalzinho de alerta. Meu Deus, será que vai me assaltar? Mas aí o que eu faço? Vou guardar meu celular, vou agir ali na normalidade, mas o meu sinal de alerta tá ligado. Exato. Entendeu? Agora eu não posso deixar de viver, não vou sair na rua porque o motoqueiro vai me assaltar. Isso já é algo ruim, entendeu? Mas o É um medo medo é tipo um alerta acentuado, mesmo. né? Nesse caso, o medo foi tipo assim, tô escutando uma moto, o meu medo fez eu me precaver, né? Isso. Se eu não tivesse medo, eu ia continuar lá. Exatamente. Foi aí, né? Mas Mas é sabe bom você ter o medo também. Sim, não é sim. uma coisa ruim, a não ser que ultrapasse e você deixe de viver. Foi o que ela algo. falou, não, o medo e a coragem não pode ter equilíbrio. Sempre tem que ter mais coragem do que medo, porque se tiver Sim. mais medo do que coragem, Você você não não vive. avança. Na Né? verdade, E se for ali uma homeostase, nada vai acontecer, né? Você vai continuar estagnado. na verdade, não tem como eu classificar alguém como corajoso se ele não enfrentou o medo. Então, na coragem não existe ausência do medo. O medo ele tem que estar ali para eu me tornar corajoso. Para eu me declarar sábio em alguma coisa, primeiro eu preciso saber o oposto da sabedoria, né? Porque se eu não tiver com o que comparar aquilo, como que eu posso dizer que fulano é sábio? Exatamente. Tudo na vida é comparação. Então, se a coragem existe, o medo tá ali também. Só que alguém venceu o medo. Um exemplo, vamos dar um exemplo bem figurativo. A pessoa que vai pular de paraquedas. Você acha que enquanto ela tá ali dentro do avião, que abre aquela tá porta, com medo? ele tá aquele turbilhão, ela tá morrendo de medo. Mas a hora que o medo acompanha ela, na minha visão, né? Até dentro do avião. Quando ela pula, o medo fica. O medo fala, vou nada. E ela pula. Pulou, já era. Com ela vai só a coragem. E depois que ela foi, já era. Então, e eu penso que o medo nos torna humano. Porque quando você tem medo, principalmente quando você vai fazer algo novo, você faz com mais atenção para não errar, Sim, sim. né? Você faz com mais cuidado. E essa falta do medo, você vê como tudo linka com o início do nosso assunto aqui. A falta do medo, ou seja, a falta de pensar na consequência de o que eu tô fazendo é certo ou errado.
faz eu não pensar naquilo, e aí é onde nascem os erros, nascem os pecados. Porque se simplesmente Eva, na hora que o demônio ali incorporado na serpente propôs para ela comer do fruto que era até então proibido, se ela tivesse mais medo do que coragem, porque sobrou coragem na hora, né, para ela comer do fruto, se ela tivesse dado mais ouvido ao medo nessa situação, mas peraí, o que vai acontecer se eu comer? E ela tivesse temido isso, nada do que hoje a gente vive. Essa questão... Viu, Eva? Não sei onde você tá agora, querida. Era pra ter dado ouvido ao medo nessa hora. Você ia fazer a coisa certa. Muitas das vezes é isso. A gente tem que saber dosar, né? O medo, a gente é como se fosse comparar com a eletricidade, né? Não tem o fio neutro e o que dá choque? Eles precisam estar juntos para que essas luzes estejam acesas. Sim. Então, o negativo e o positivo, eles fazem parte da mesma composição. Só que você precisa saber dosar. Quando é o momento de ouvir um, quando é o momento de ouvir outro. Essa questão que você falou do medo, da gente... Quando a gente tem medo, a gente faz as coisas com mais atenção, com mais cuidado. Eu tinha até feito um vídeo, eu acabei, acho que nem postei esse vídeo, falando sobre aquela autoconfiança, o excesso de confiança. Principalmente, por exemplo, alguém que está dirigindo. Se a pessoa tem aquele excesso de confiança, ela não pensa, ela não vai ter medo, ela não pensa na consequência. Ela vai acelerar, ela vai querer fazer o impossível. Aí que acontece um acidente, que é a consequência, né? Ela não teve medo, ela não pensou, não, eu vou no volante, entendeu? Essa aqui vai ser pesada, essa frase. Vai ter muito corajoso no inferno e muito medroso no céu. Mas em que sentido? O corajoso é aquele que, é só uma bebidinha e não vai, né? Não vai acontecer nada, é só um traguinho, não vai acontecer nada, é só um tirinho, não vai acontecer nada. Corajoso, né? Aí teve a consequência, a alma dele vai pro inferno porque estava cometendo ali um ato, digamos, errado. Sim. E o medroso, que foi aquele que falou, eu vou fazer isso nada, sei lá onde isso vai dar. Vai que, né? Vai que isso me dá um troço, eu tô dirigindo, eu vou beber pra quê? Então, exatamente. Queira ou não queira, foi um medo que dominou naquela hora. Então, nesse ponto eu acredito, né, que vai ter muito medroso no céu, porque falou, não vou fazer isso aí não. Eu tenho medo do que possa acontecer com a minha alma se eu fizer isso. E vai ter muito corajoso. Que isso ainda nada, Jesus não vai voltar hoje mesmo, vai saber. Você vai vir como um ladrão. Se eu sei que um ladrão vai assaltar hoje, eu vou sair na rua? Exato, não, vou. Mas eu não sei, nunca sei, né, quando o ladrão vai vir. Respondendo a sua pergunta, nessa hora o medo é ótimo. O medo é excelente nessa hora, no meu ponto de vista. Acho que todos os sentimentos que a gente tem na nossa vida, a gente tem que saber dosar. Né? Nada demais, como diz a minha avó, tudo demais é sobra. Sim. Tudo demais é sobra. Então, na nossa vida precisa ter equilíbrio, precisa a gente pensar. Essa questão dos sentimentos, né? Tudo demais é sobra, igual eu falei mesmo. Mas nada, não tem. Resume, tudo demais é sobra. Essa frase é boa demais. Sua avó é uma filósofa e ela herdou da sabedoria de Salomão, que Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra, lá em Eclesiastes 4, se eu não me engano, tem uma passagem que ele escreve, né? E o título é Moderação em tudo é boa. Então, se você souber, todo sentimento é bom desde que você saiba o que fazer com ele. Exatamente, que nem café é bom demais. Mas se eu tomar muito café, eu vou ter o quê? Gastrite. Exatamente. Entendeu? Então eu não posso tomar muito café. É muito bom, mas eu não posso. Eu sou um poço sem fundo. Comida demais também, né? Faz mal. Mas se você souber o seu limite, não, peraí, eu já comi demais. Qual é o seu limite? Meu limite é quando eu quiser parar. Isso aí corta. Agora, pra finalizar, Sandra, tem alguma frase motivacional aí pro nosso primeiro podcast? Eu sei que vai abrir os trabalhos. Tem até uma que eu vi que é muito bonitinha, que é: você já parou pra pensar que um tempo atrás você orou por algo que você tem hoje? É verdade. Né? Verdade. Eu, comecei a refletir, até li essa frase no dia que eu vi no Instagram pro Ale, que realmente, tem coisas que hoje a gente tem e na época era algo muito, muito importante naquele momento. E hoje a gente olha pra aquilo e nossa, né, passa assim tão despercebido. Aconteceu, né? Aconteceu. Vamos supor, a minha habilitação. Pra mim foi algo assim. Nossa, nem me fale minha habilitação. Minha habilitação foi eu e Deus ali, aí depois a faculdade, e entre outras e outras coisas. Às vezes a compra de um celular,
que era algo que eu queria muito, um Sim, desejo sim. que eu tinha, né? Pra alguns pode ser algo muito bobo, mas pra mim naquele momento não era. Então, às vezes acaba passando tão despercebido e a gente também tava falando de começar a colocar as coisas expostas que a gente já conquistou. Sim. Boa. Um boa. exemplo, a gente tem costume, né? E entra muito nisso que a Sandra tava falando, de deixar a melhor xícara para visita, o melhor prato para visita, a melhor roupa pro dia que eu for sair. Só que você sabe se esse dia vai chegar? E a visita então é mais importante do que o morador da casa? O morador da casa A não pessoa pode... que suou pra comprar, né? Entendeu? Exatamente. Então, muitas das vezes o que Vai lá, falta, desce os pratos. o que falta mais na gente é ser mais grato, né? Sim. Com, acho que eu Até as pequenas conquistas, né? Uhum, sim. Então, um diploma ele não foi feito para ficar enrolado Sim. dentro daquele. Ele foi feito para você gastar um dinheiro, colocar na moldura e colocar aos Pois o olhos. meu eu vou fazer isso. Então, Tem e o que meu não fazer. está exposto, entendeu? Não, e ele então. tava falando, você tem que deixar ele visível pra você lembrar das lágrimas que você teve ali, as crises de ansiedade pra apresentar um trabalho, Quando você as vai. noites sem dormir. Quando você vai no salão de beleza, por exemplo, você olha pra parede, o que tem? Um Um monte. monte de certificado, né, da pessoa. Ela tá ali afirmando a autoridade dela e ela tá Exato. exibindo que ela é capaz ali no que ela tá, que tá Exatamente. escrito ali, né? Ela expôs aquilo, né? Então, Exatamente. Eu penso que até para você criar um filho, por exemplo, como que você vai motivar o seu filho a estudar se ele nunca viu um certificado seu? exatamente. Uma vez eu lembro que, se não me engano, foi até lá em casa que rolou essa conversa, meu pai, na época, dando um sermão em um dos meus irmãos, eu não lembro qual, e falando sobre não fumar. Na época ele fumava, né? Aí, criança, né, não tem freio na língua. Falou assim, como que você fala que não é bom e você faz? É o Exatamente. que eu falei pro meu pai também. Entendeu? Então, tipo assim, Olha É, só, o como que exemplo, você né? não o quer que eu fique aqui exemplo, embriagada ele com não você? convence, já ele que você tá arrasta, bebendo? né? Ele, na hora, faz a pessoa, não, eu quero ser igual fulano, porque fulano fez isso, Sim. aquilo. Então, muitas das vezes, as nossas conquistas, elas ficam engavetadas. E é muito importante isso que a Sandra tá falando, né? Pra gente fazer um resumão, um apanhado do assunto dela, porque a gente ora pelas coisas, parece criança, né? Ora, e aquilo é importante até você não ter. Quando você tem, deixa de ser importante. Como assim? Foi uma conquista, né? Entendeu? Exato. Você tem que enfatizar aquilo, ser um entusiasta daquilo, falar, poxa, eu ralei para ter isso aqui. Então, eu penso que a pessoa começa a fracassar quando o melhor copo da casa é para visita. Aí já começou o fracasso. Aí ali. você pensa, nossa, mas é uma coisa besta, né? Que... Não, isso é só a pontinha do Sim. iceberg, mas existe um iceberg, né? Então, Exato. Mas agora? Pode falar. Já sua finalizou frase. até a minha. agora Obrigada. já. Eu imaginei que tinha que levar para essa linha de raciocínio para as pessoas entenderem Sim, o quão sim, até importante porque às vezes o que eu imaginei aqui é muito básico, você tem algo maior pra expandir pras pessoas, né? Uhum. Vai. No caso da minha frase, eu gosto muito de uma frase que está até no livro que ela começou a ler hoje. Tudo que a mente pode conceber, seu corpo pode alcançar. Hoje, por exemplo, a gente está aqui nessa mesa, era uma coisa que só existia no imaginário. E eu penso que a gente tem que viciar, né, em trazer tudo que está na nossa imaginação para a realidade. A começar pelo papel. Às vezes a gente não entende o quanto isso é importante. Mas você pegar uma ideia e você testar aquela ideia, você pegar um plano que você tem, um sonho que você tem, colocar no papel, colocar ele como meta, como objetivo a ser alcançado, só de você tirar da imaginação e trazer para o papel, ele já é real, ele já está no mundo físico. Sim. Porque queira ou não queira, existe mundo espiritual, mundo imaginário, como queira rotular, mas existe duas esferas. Existe a esfera do intangível, invisível, e do tangível, do real. E você precisa começar, a gente, né, precisa começar a trazer as coisas para o mundo real, para que elas possam de fato acontecer. Hoje é uma realização, acredito, para nós quatro aqui, no sentido de amizade, estar aqui junto, falando de coisas que pegam a nossa vida, né? vão edificar. E lá na frente, se isso aqui ganhar outras proporções muito maiores, a gente vai falar, mas começou naquele dia, tal, Sim, assim, sim. Daquela forma. de uma estrutura aqui feita numa Tem que tirar escada, até uma foto disso. Tem que Entendeu? tirar. Então, tudo que sua mente pode conceber, e vou mais além, se passou pela sua cabeça é porque um dia você vai chegar lá.
E aí, então, como o Alexandre pegou o gancho da Sandra, eu vou pegar o gancho do Alexandre. Aquela famosa frase, penso, logo existo. Então, se eu penso numa caneca, que eu vou ter uma caneca branca, eu posso ter essa caneca branca. Então, é exatamente o que vocês estão falando mesmo. Se eu sou capaz de pensar, se eu sou capaz de imaginar, é porque é capaz de acontecer. É porque a gente acaba... na nossa limitação humana, pensando, não, mas isso não é pra mim. Tipo, eu quero sair do país. Nossa, que vontade que eu tenho de ir pra Maldivas. E o que te impede, né? Mas isso é impossível pra mim, porque é muito caro. Mas o que me impede, né, de batalhar, de trabalhar, pra que eu faça esse dinheiro, pra que eu consiga ir pra lá? Não é impossível. Se fosse uma coisa que fosse impossível, né? Mas o que é impossível, né? O que é impossível? Essa pergunta é muito... O que é impossível? Tem duas frases. Porque isso aí mexe muito com... Tá vendo? Tem duas frases que eu ouvi e faz muito sentido com isso aí que você tá falando sobre o que é e o que não é impossível. Primeiro, impossível. O que é impossível? Aquilo que eu ainda não fiz. Isso é impossível. Depois de feito, não é mais impossível. E segundo, foi até uma canção do Charlie Brown Jr. com o pregador Lua. Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar te diminuir. Então, assim, o impossível ele não é uma opinião. Ele não é real. Você cria o impossível. Sim. Ele não é real. Sim. Ele é aquilo que você imagina que ele é. Depois que você o enfrenta, você fala, não era tão difícil assim. Então, eu acho que, na minha visão, isso é o que eu tenho sobre a visão hoje que eu tenho sobre o impossível. Sim. Diga o que você ia falar. Agora já cortou meu raciocínio. Mas basicamente, assim, você tava falando sobre o impossível, realmente, mas isso depende de quem? De mim, né? Se eu quero tanto alguma coisa, o que eu tô fazendo pra chegar até ali? Sim, né? Tem que ver também esses pontos. E outra coisa que é também algo que tem, acredito que tenha no livro que eu comecei a ler hoje, que é o que as pessoas bem-sucedidas têm, que é algo que todos nós temos. Dois braços, duas pernas, enfim, então, tipo, qual a diferença? Então você tem que batalhar pra você conquistar as suas coisas, né? Não pode desistir. E essa questão de desistir, de batalhar, vai ficar pro nosso próximo podcast, porque é um assunto que a gente vai também hablar demais. Muito. Já deu um assunto aqui, agora tá aí Não! Agora a sua frase aí pra fechar nosso podcast, já que vocês que abriram, agora eu que finalizo. A gente devia deixar o arroba, né, de todo mundo. Com Thaí Fernandes. Diga aí, qual é a sua frase? Sobre o que a gente conversou hoje, o que você leva aí pra sua vida? Com a Ela não leva mensagem nada. pra você. Então é isso, gente. O podcast, a gente vai ficando por aqui, que a gente já até estourou o nosso horário estipulado. Segue a gente nas redes sociais, vou deixar na descrição do vídeo todos os nossos arrobas, tá bom? A gente pretende trazer mais podcasts, mais vídeos como este. Também convido vocês a deixar comentários pra gente aí, com algumas perguntas que a gente pode trazer pra vocês nos próximos, respondendo, né, os assuntos que vocês têm curiosidade. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado aí pra você que ficou até o final do vídeo. E até mais. Um brinde de café. Um cafezinho. Um brinde de café. Aê!